Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, seu dia, que tudo corra bem para você e que a graça do Senhor inunde sua vida. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla de Niterói, da Orla Oceânica, e estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E esse é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja. Já temos realizado esse trabalho há alguns anos e isso tem trazido bênção para muitas pessoas que não podem estudar a Bíblia numa classe de escola bíblica dominical. O programa de estudo bíblico à distância é a nossa escola bíblica dominical e todos os domingos, às 10 horas da manhã, estamos aqui reunidos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Estamos seguindo uma série de estudos no livro do profeta Oséias. Já estamos fazendo isso já desde o domingo passado, essa é a segunda aula. E eu convido você a mergulharmos juntos neste texto tão importante das Escrituras, que é o texto do profeta Oséias, um dos profetas menores. Para não alongarmos muito as nossas definições, convido você a baixar a nossa apostila. Ela está em nosso blog. O endereço está aqui embaixo nas descrições. Você pode dar uma olhada lá. E na parte de estudos você vai encontrar o link para a apostila da nossa aula de hoje. Ela é gratuita, é um presente da nossa igreja para você, elaborada com muito carinho, para que a gente possa ter um bom material de estudo acessível a todos e todas. Sem mais demora, nós vamos passar então à apresentação da nossa aula de hoje. O tema dos nossos estudos tem sido fidelidade. Fidelidade. Estudos no profeta Oséias. Esse tema da fidelidade perpassa todo o livro do profeta Oséias. E nós que já vimos na introdução o que esse profeta representa para a história da revelação de Deus, para o plano salvífico que está nas Escrituras, nós sabemos muito bem o quanto esse livro é importante. Portanto, nós vamos passar então a nossa aula de hoje, que vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 3 desse livro. São 3 capítulos que iremos abordar. Nesse trecho, nós vamos encontrar o profeta Oséias mostrando de forma visível os sinais da fidelidade divina diante da infidelidade do povo de Deus. Por isso que o título da lição hoje é Imagens da Fidelidade. Tanto a fidelidade divina quanto a infidelidade de Israel estão apresentadas aqui nesta porção das Escrituras, nessa porção do livro, do capítulo 1 ao capítulo 3. Para a gente poder aquecer a nossa reflexão, segue um versículo para a nossa meditação inicial. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Essa palavra que Deus dá ao profeta Oséias é a sua vocação profética, que difere de todos os outros profetas narrados nas Escrituras. Deus chama homens para exercerem o ministério profético, mas o faz a partir de um chamado. Há um chamado divino, há uma vocação, uma maneira de Deus dirigir sua voz, seu chamamento às pessoas a quem ele quer usar como profetas. E para Oséias há um toque diferente,
Oséias é chamado, em vez dele prestar atenção, observar a ação de Deus e falar coisas, ter palavra no coração, ele tem que colocar em prática uma ação. Há uma coisa que Oséias tem que fazer. Ele tem que se casar com uma mulher adúltera e ter filhos, que são resultado da infidelidade dessa mulher. Olha que situação complicada para o profeta. Ele teria que escolher uma mulher que é reconhecidamente adúltera e ele teria que correr o risco de ter filhos com esta mulher, mesmo que ele soubesse ou tivesse a suspeita, a dúvida, se os filhos eram dele de fato ou não. E por que Oséias teria que passar por essa experiência tão complicada, tão estranha? Porque era isso que o povo de Deus estava fazendo com o Senhor. Havia um pacto celebrado com Deus, com o seu povo, e o povo tinha se afastado dele. E a palavra de Deus diz que essa maneira do povo se afastar do compromisso com Deus, do pacto com o Senhor, é semelhante a um ato de adultério. O povo, para entender a mensagem, precisava ver Oséias casado com uma mulher adúltera. O povo precisava ver Oséias cuidando daqueles filhos como se fossem os seus próprios filhos, para que o povo entendesse o que se passava no coração de Deus por causa da infidelidade do povo a quem ele tanto amava. Somos nós, irmãos e irmãs. Aqui nós estamos falando de uma nação que foi considerada povo de Deus. Mas nós hoje somos o Israel de Deus no mundo, a igreja de Jesus, os cristãos, os seguidores de Jesus, são chamados no Novo Testamento como o povo de Deus. E esse povo, será que não incorreu também na mesma ação daquele povo no passado? Será que as nossas atitudes para com Deus não se assemelham a uma infidelidade conjugal, como Deus fala na palavra dele a Oséias? Então é isso que vamos ver a partir desta aula de hoje. Então, para a gente poder não ficar muito preso a essa preocupação moral, né? Porque aqui não está uma preocupação moral, não, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Aqui está uma preocupação teológica, de uma relação, de uma comunidade com Deus. Então, é uma preocupação de natureza teológica. E dentro dessa perspectiva teológica, a gente percebe que Deus usa todas as circunstâncias, até mesmo aquelas mais difíceis, aquelas que nos ferem, aquelas que nos envergonham, para que Ele possa falar ao coração da gente e para que Ele possa nos atrair para si. Veja como que esse cuidado divino é tão precioso. Ele usa todas as nossas circunstâncias para falar para a gente e para nos acolher como seus filhos, como seu povo, como o povo do seu cuidado e do seu amor. Por isso que o livro do profeta Oséias é um livro tão importante, porque ele revela esse cuidado de Deus depois de uma história longa. Se você acompanha a leitura do Antigo Testamento até o ponto onde historicamente surge o profeta Oséias, você vai ver que há uma sucessão de atos de infidelidade do povo de Deus para com o segmento do Senhor. E neste livro é que a gente vai começar a desvendar como que Deus se sente
diante das práticas de infidelidade do seu povo. Então, para a gente entender qual é o momento em que Oséias aparece. Bom, ele é considerado no cânon judaico das Escrituras como o primeiro livro dos 12, que são os 12 profetas menores. E dentre os 12, ele é o maior dos profetas menores, ele é o maior dos menores. Ele foi escrito provavelmente por volta do ano 740 a.C., durante um período em que a nação de Israel foi levada para o cativeiro assírio. Esse livro também ele contém relação com fatos históricos que estão registrados no livro de 2 Reis e no livro de 2 Crônicas, os nomes que aparecem, os personagens que aparecem, as situações históricas que aparecem, estão vinculadas nestas narrativas bíblicas que são apontadas aqui. A nação, então, estava mergulhada em uma série de atitudes pecaminosas. Dentre essas muitas atitudes de pecado, havia abuso de poder por parte das autoridades, havia exploração dos mais pobres, havia aquela ideia de que eles poderiam fazer o que quisessem, que Deus não iria se importar, aquela ideia de impunidade. Afinal, eles eram o povo escolhido de Deus, Deus os amava e os tratava com um carinho todo especial. Então, Deus não iria se importar se eles fizessem algumas coisinhas erradas. Só que erraram na mão muita coisa, não é mesmo, irmãos? O profeta Oséias, ele então apresenta uma mensagem que está ligada ao juízo de Deus em relação a esse pecado de Israel. Mas não é só isso. O livro do profeta Oséias expõe o coração de Deus, expõe o sentimento de Deus em relação à infidelidade do seu povo. A grande questão do livro do profeta Oséias é como Deus se sente diante da infidelidade daqueles a quem ele ama. Deus nos ama, irmãos e irmãs. E o que você acha que Deus sente quando você faz coisas que o desagradam? Claro, ele é um pai amoroso, ele vai ter toda a paciência com você. Ele vai agir com compaixão, misericórdia, mas e o coração dele? Como é que se sente? Como é que Deus está quando Deus nos vê nos afastando dos seus caminhos, fazendo coisas que o desagradam, fazendo coisas que ferem até o nosso testemunho como povo de Deus? Imagina como Deus deve estar com a igreja evangélica brasileira. Depois de tudo que se passou no cenário recente de nosso país, com tantas coisas ruins acontecendo, tanto crente divulgando coisas estranhas, apoiando inclusive segmentos da sociedade que exploram o trabalhador, que aumenta a pobreza, que zomba de quem está doente, que favorece o preconceito, o racismo no nosso país. Deus deve estar muito triste com o seu povo chamado Igreja Evangélica Brasileira. Mas olha, meus amados irmãos, é bom a gente entender a maneira como o profeta é usado por Deus para que esse povo se dê conta dessa disparidade, que é comparada a um adultério. A maneira como o profeta Oséias é chamado a compreender o coração de Deus é vivendo no seu próprio casamento o problema da infidelidade. É dessa maneira que o profeta vai entender, que ele vai mergulhar na realidade. Poxa, se eu estou sentindo isso com uma pessoa que eu amo, que é infiel a mim, imagina Deus com esse povo todo sendo infiel a ele.
Ele que tanto nos amou, que tanto tem feito por nós, ele que nos acolhe como seus filhos, como que Deus deve estar se sentindo? Então, a profecia de Oséias é um drama, é como se fosse uma dramatização, de tal forma que ele teria que agir como Deus age com o seu povo. Então, Oséias tem uma esposa infiel. O que se faz com uma esposa infiel? Nós, como pessoas, não teríamos dúvida. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que é infiel, que não é fiel a você. Mas Deus não age assim com a gente. Ele demonstra o seu amor, ele demonstra a sua compaixão, ele nos chama para que nós possamos consertar a nossa vida, ele nos dá força, ele nos dá coragem, ele nos abençoa para que a gente mude o rumo da nossa vida. E era isso que Oséias, como o marido traído, deveria fazer com a sua esposa. Oséias era um símbolo não só do juízo divino, mas também um símbolo do amor de Deus para com o seu povo. Então, a vida de Oséias estava intimamente relacionada com a sua profecia. Era o que ele iria pregar. Veja algumas coisas importantes da vida de Oséias que estavam vinculadas à ação profética. Em primeiro lugar, era o seu nome. Oséias quer dizer salvação. Em segundo lugar, o seu casamento era representativo da atitude do povo para com Deus. Era assim que o povo agia com Deus, da mesma forma que a esposa dele agia para com ele. Seu comportamento em relação à sua família era a expressão do cuidado de Deus para com o seu povo. Oséias não abandona sua esposa. Oséias não abandona os seus filhos, mesmo aqueles que ele tinha uma certa dúvida se eram filhos naturais dele ou não. Ele acolhe a todos e todas indistintamente, sem preconceito, sem perguntar quem eles são. É assim que Deus faz conosco. Ele nos acolhe indistintamente, sem nenhuma reserva, sem nenhum preconceito. Então, o drama dessa profecia, o drama de Oséias, essa dramatização da mensagem, tem 4 momentos, que a gente vai chamar, já que estamos falando de drama, né? Vamos falar de atos, como se fosse uma grande peça teatral que está sendo mostrada para o povo, um teatro vivo, um teatro real, da vida real, que é apresentada para o povo de Deus. O primeiro ato desse drama é o fato de que Oséias tem que procurar uma esposa que seja adúltera e que ele sabe que vai se tornar infiel. Ele então se casa com essa mulher, ele encontra essa mulher e casa-se com ela, mesmo sabendo que ela irá se tornar infiel, porque é assim que Deus está falando com ele. Segundo, Oséias tem com essa mulher 3 filhos. 3 filhos. Não foi 1, 2, não. Foram 3, né? Que é um desafio muito grande ser pai de crianças que você não tem certeza se são seus. Ele nem questiona, são meus filhos, não são? É filho de quem? Vamos fazer teste de DNA para saber quem é o pai. Não, ele assume para si os filhos. Ele cuida dos filhos como se fossem verdadeiramente seus. Terceiro ato, Oséias se divorcia dessa mulher, porque ninguém aguenta, não é verdade? Ele tinha o direito de fazer isso? Tinha. E Oséias, ele se divorcia da mulher com um discurso moral sobre aquela atitude dela. Só que esse discurso é um discurso de Deus quanto à infidelidade do seu povo. É o discurso do juízo divino sobre a infidelidade, que é muito importante a gente entender esse ato de Deus de olhar para nós e dizer, não está tudo bem, não. Ser infiel é uma coisa muito ruim e é pior para vocês do que para mim.
E é esse discurso que Oséias trata com sua esposa, que é a maneira como Deus trata com o seu povo. E o último ato dessa peça dramática é a reconciliação de Oséias com sua esposa. Oséias se reconcilia com ela ao final, que é a promessa divina, é a promessa de Deus buscar aqueles que são seus para fazerem parte do seu reino. E aí então vem o começo dessa história. Oséias casou-se com Gomer. Gomer era o nome da esposa. Quem era Gomer? Ninguém sabe. Ninguém viu, só sabia o nome do pai dela. O pai dela chamava-se Diblaim. E ela se engravidou logo de cara, logo no começo do casamento. Ela se engravidou e deu a ele um filho. Até aí tudo bem, tudo normal, nada, o seu passado não me interessa, o que você fez antes de me conhecer, tá tudo bem, eu te aceito como você é. Bacana, que lindo, que gesto amoroso de Oséias. É bonito isso, não é verdade, meus irmãos? Você olhar para uma pessoa e que tem aquela história triste, quem não tem uma história ruim antes de um encontro amoroso, não é verdade, irmãos? Então, Oséias toma a decisão, olha, porque ficou para trás, ficou, o importante é daqui para frente. E eles se casam e nasce o primeiro filho. Bom, gente, essa história, ela vai ficar pior, porque Gomer não vai fugir do seu destino, ela se torna infiel depois do casamento. E pior ainda, age como se fosse uma prostituta. Ela tem vários amantes. Ela tem vários relacionamentos, mantendo o casamento com Oséias. A palavra de Deus é muito clara para Oséias. Ele teria que encontrar uma mulher adúltera. Ela teria que já ter esse rótulo quando Oséias a encontrasse. E era coisa muito difícil, porque as pessoas pegas em adultério, nós já conhecemos pelas histórias do Novo Testamento, a lei de Moisés mandava apedrejar até morrer. Mas é aquela coisa, você não pode provar, então vamos para a confiabilidade. O rótulo de adúltera não era um rótulo acidental. Ela talvez tenha tido algum problema de relacionamento anterior, que fazia com que ela carregasse a pecha, o rótulo, o título de mulher adúltera. É possível inferir que ela tivesse sofrido alguma acusação nesse sentido em seu passado. Mas Oséias a acolhe e com ela tem 3 filhos. E deu nomes que simbolizavam a história da relação do povo com Deus. E aí que entra a ação divina para que as pessoas olhassem para Oséias, o profeta, e visse aquela pessoa com um casamento esquisito, né? Um casamento infiel, um casamento sofrido. Talvez muitas pessoas sentissem até pena de Oséias por ele ser o marido traído, mas ele insiste, acolhe os filhos e a cada filho que nasce, ele é orientado por Deus a dar um nome simbólico. E depois ele então se divorcia com ela e vai, mais adiante, se reconciliar por pura compaixão, por ter pena dela, porque ela cai na sarjeta mesmo. Ela tem uma vida miserável e Oséias demonstra por ela uma compaixão tremenda. Ele chega a pagar um preço pelo resgate de Gomer. No texto de Oséias, capítulo 3, verso 2, está lá o valor escrito: 180 gramas de prata
e 1,5 barril de cevada. Quanto é que vale sua vida, meu irmão, minha irmã, se você for infiel? O que alguém iria dar em troca por você? Bom, Oséias deu 180 gramas de prata, que é uma quantidade razoável. Se olhar direitinho, devia ser um bracelete, devia ser uma joia qualquer, alguma coisa não muito grande, porque prata pesa, não é? Prata é um negócio meio pesado, né? Então não devia ser alguma coisa muito volumosa, mas ele deu alguma coisa em valor. E ainda deu 1,5 barril de cevadas. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Quanto vale uma vida? O que você faria por amor a alguém? Jesus deu a sua própria vida por nós. Bom, Oséias deu um valor, não foi muito estimado assim, mas é um valor expressivo. Não sei quem ele era. Para um profeta, ele não devia ser rico, ele devia ter uma condição financeira que dependia do sustento dos outros. Enfim, Oséias não dá a parecer que ele fosse um nobre ou fosse de uma condição mais abastada financeiramente. Ele dá a quantidade de prata, talvez ele tenha dado tudo o que tinha. Ele dar o alimento, talvez fosse até o suprimento para um período da sua vida. É algo que chama a atenção da narrativa. Para Oséias aquilo valeu muito. Foi muito esforço. Foi muito sacrifício ele dar aquilo que ele tinha para poder resgatar a sua esposa daquela condição de miséria. Os nomes dos filhos de Oséias, com Gomer, são representativos do sentimento de Deus em relação ao pecado do seu povo. Olha que nomes, eu fico com pena dessas crianças que iriam carregar para a vida inteira a memória desses atos pecaminosos do povo de Deus, coisa que talvez eles nem tivessem nada com isso, mas eles teriam que carregar a lembrança, a memória desse ato indigno do povo de Deus. O primeiro chamava-se Jezreel. Jezreel era o nome do lugar em que se deu uma tragédia no campo do tempo do rei Acabe. Essa história está em 2 Reis, capítulo 9, 22, até o capítulo 10, verso 11. E esse nome era para lembrar o julgamento de Deus sobre as atitudes do povo. A palavra de Deus é assim: porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Essa criança iria carregar para sempre esse nome, dessa lembrança do juízo divino a esse período do povo de Deus que sofreu um atentado grave, em que muitas pessoas foram mortas e que causou muita tristeza para a nação de Israel. O segundo filho chamou-se Lo-Ruama. Lo-Ruama quer dizer desfavorecida, pois lembra a tristeza que estava no coração do Deus compassivo. Lo-Ruama, a pessoa que não tem nada, a pessoa que é completamente destituída de qualquer dignidade, de qualquer apreço, porque era isso que Deus estava sentindo. Eu sou um desfavorecido, eu fiz tudo, perdi tudo. Eu me entreguei a um amor louco por um povo que não me respeita. E ele diz lá no versículo 6 do capítulo 1, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-lo. Lo-Ruama. Meu Deus, eu estou ferrado. Desculpa, Iair. Não está nos melhores textos, porque Deus não vai perdoar o povo de Deus. E é o meu nome que vai lembrar isso para sempre.
que Deus não está satisfeito com essa indignidade que o povo de Deus tem cometido com ele, que ele está muito irado, que ele está muito triste, a ponto de não querer perdoar mais o seu povo a quem ele ama. E o terceiro filho é Lo-Ami, Lo-Ami, que quer dizer não meu povo, pois lembra a quebra da aliança de Deus com o seu povo. No livro de Êxodo tem a advertência lá de que a aliança de Deus com o povo só iria valer se houvesse fidelidade, se o povo fosse fiel. Caso contrário, acabou. As promessas de bênçãos futuras, as promessas de serem abençoados, de serem protegidos, de serem guardados, de se multiplicarem, era somente na condição de fidelidade. E o povo de Deus, nós sabemos disso, foi infiel várias vezes, muitas vezes, e até mesmo no tempo de Jesus, a promessa divina foi quebrada ali pelo povo de Deus, o pacto foi quebrado. O Evangelho de João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O pacto foi quebrado. Por isso, meus amados irmãos, essa história de dizer que o Israel de hoje é o Israel bíblico precisa ser repensada. Porque o Israel bíblico quebrou o pacto, rompeu com o pacto com o Senhor. De tal maneira que aquela palavra de João está valendo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tadinho do terceiro filho, né? Iria sempre lembrar que o pacto está quebrado e que a promessa divina de que estaria cessada a bênção do povo de Deus estava encerrada. Deus não tinha mais por que tratar Israel como o seu povo. E ele lembra isso. Pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Está na lei que se quebrasse o pacto, acabou o vínculo. Não é mais povo de Deus. Acabou. Não adianta chorar, não adianta reivindicar, brigar por isso, por ser povo de Deus, porque a palavra da lei dizia isso. E vocês quebraram, viu, meu povo, ex-povo, ou povo atual, não sei como é que vou dizer isso, porque biblicamente tem sido tão complicado a gente falar certas coisas para os cristãos de hoje que embarcaram numa hermenêutica fundamentalista equivocada, e que aquilo que está na Escritura é difícil até a gente mostrar, obviamente, está escrito aqui, meu irmão, de que Deus prometeu que, na sua lei, de que se não cumprisse com toda a sua promessa, não haveria mais povo de Deus. Bom, graças a Deus, porque o Senhor chamou aqueles que não são o seu povo, como nós, brasileiros, aqui na América Latina, para tomarmos parte do seu reino, não é mesmo, irmãos? Foi a graça de Jesus que nos permitiu isso. O problema, irmãos, é que o amor de Deus é infindo. O amor de Deus é imensurável. Deus nos ama de uma forma tão intensa, de uma forma tão permanente, que nada, em absoluto, pode mudar esse amor por todos nós. Até mesmo nos momentos em que nos colocamos mais distantes do seu cuidado, ainda assim ele nos ama e nos atrai para si, como iniciamos a nossa aula de hoje.
Oséias capítulo 1, verso 7 diz assim: Contudo, trarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Amém? É essa vitória que Deus quer dar àqueles a quem Ele ama, a vitória que Ele peleja, a vitória que Ele luta. São as lutas de Deus para cuidar de cada um de nós como pessoas a quem Ele ama. Então, o caminho para a fidelidade é um caminho complexo. Não é um caminho fácil. Tudo que Deus esperava do seu povo era a fidelidade. A fidelidade é, então, uma maneira da gente reconhecer quem a gente é e reconhecer também quem de fato se importa com a nossa condição. Quem cuida da gente? Quem é que cuida de você, meu irmão? É o seu salário? É o seu trabalho? É você que se cuida? Não, meu irmão. Quem cuida de você é o Senhor. É Ele que te dá força, é Ele que te ampara, é Ele quem te dá ânimo, é Ele quem te enche de vitalidade para poder lutar, conseguir o teu sustento. É uma ilusão você achar que quem cuida de você é um governo, ou é uma política, ou é uma estratégia, ou é um emprego, ou é uma conta bancária, ou é uma força física. Nada disso, nada disso. Quem cuida da gente é Deus. Oséias capítulo 2, versos 6 e 7. Por isso, bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então dirá: voltarei para o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. É esse quebrantamento que Deus espera do seu povo. É essa condição de voltar. Isso lembra muito a história que Jesus contou da parábola do filho pródigo, que ele vai viver a vida dele, eu vou dar conta da minha vida. E leva os recursos com ele e dispersa aquilo tudo. Ele gasta dissolutamente com ele mesmo, para o prazer dele. E quando tudo acaba, quando ele chega lá no fim do poço, ele lembra quem ele é. Quem é o filho pródigo? Eu sou o filho do meu pai. Vou voltar, porque lá eu estou bem melhor, mesmo que eu seja tratado como um trabalhador braçal. É a mulher do adultério, é Gomer. Quando ela caísse em si, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Ela iria lembrar que ela foi amada por alguém, que alguém a desejou, mesmo com as suas histórias mal contadas, mesmo com o seu passado desconhecido, ela sabia que tinha alguém que a amava e que a situação dela com esse alguém seria bem melhor do que a que ela estaria enfrentando. Ou seja, Deus espera que a gente reconheça quem a gente é, quem nós somos, quem você é, e a gente também reconheça quem cuida de fato da gente. Que a gente só tem aquilo que a gente tem hoje, aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos traz alegria, felicidade, contentamento, porque tem alguém maior que cuida da gente. Deus espera esse reconhecimento. Deus espera de cada um de nós esse reconhecimento. Por isso, nós vamos aqui fazer uma aplicação pastoral
dessa mensagem de Oséias, nesses 3 primeiros capítulos, que eu vou chamar aqui de a trajetória da fidelidade. Como que me reconheço aqui hoje como uma pessoa que tem falhado na minha fidelidade para com Deus, como que eu posso trilhar um caminho para recompor a minha ação de fidelidade a um Deus que é fiel a mim. Então eu queria apontar alguns desses caminhos. O primeiro deles é o caminho das nossas expressões de relacionamento com Deus. Nossas atitudes são expressões do nosso relacionamento com Deus. O primeiro passo é esse, é o primeiro momento da trajetória, é você saber que você tem uma relação com Deus, que Deus não te abandonou, que Deus não está alheio à sua vida. Pode ser até que você sinta que Deus está distante de você, porque você fez tanta coisa que desagrada a Deus, etc. Mas Deus não te abandonou, Ele está com você, Ele quer alcançar você e quer abençoar a sua vida. Embora Deus não se agrade de nossa atitude, até mesmo as nossas atitudes pecaminosas, Ele não nos rejeita. Nós é que abandonamos o relacionamento com Ele, mas Deus não deixa de nos buscar. Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de nos querer como seu povo, como seus filhos. O propósito de Deus em seu cuidado amoroso não é a nossa destruição, nosso aniquilamento, a nossa perdição, mas é a restauração da nossa própria vida. Muitas vezes Ele até deixa a gente passar pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Ele nos deixa ser afligidos até, mas tudo isso para que a gente possa aprender a saber quem nós somos e quem de fato cuida da gente. Oséias capítulo 1, versículo 2 diz assim: porque a terra, olha, não foi. A história de Gomer é apenas uma metáfora. A terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Não foi Israel só, foi muita gente. Foi o mundo inteiro, a humanidade toda está perdida como ovelha sem pastor, porque se afastou de Deus. O segundo passo desse movimento, dessa trajetória, é admitir que, apesar de nossas atitudes, apesar da gente, a promessa de salvação é garantida pelo amor divino. Você sabia que o desejo de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca? Deus anseia pela salvação de toda a humanidade. Cada criatura, cada pessoa. E Ele não está preocupado da condição dessa pessoa, Ele está preocupado com a salvação. Por isso que a salvação não depende de um ato moral, mas de uma relação de reconhecimento da grandeza do amor de Deus para conosco. Você, meu irmão, minha irmã, que se sente aí afastado, você, meu querido, minha querida, que se sente desprezado pela vida, abandonado, perdido, saiba que Deus te ama profundamente e você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Apenas acolher o amor divino, acolher esse amor e deixar esse amor inundar a sua vida. Deus permite que a gente enfrente até mesmo a dor, para que possamos entender a condição do outro, a fim de sermos portadores da boa notícia da salvação, sem sermos moralistas, sem exigirmos padrões comportamentais, mas fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Oséias 1,10 diz assim: no lugar onde eles se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, meu irmão, você que diz, você é uma tristeza aí para o reino de Deus. Deus se envergonha de vocês. Não, está tudo errado.
Deus não se envergonha de você. Deus ama você como você é. E Ele quer chamar você de parte integrante do seu povo. Quer chamar você de seu filho. Amém? Acredite nisso, essa é a mensagem do profeta. Mesmo que seja uma situação totalmente fora dos padrões morais com os quais nós construímos a nossa vida social, Deus ainda assim nos ama profundamente. Terceiro lugar, essa trajetória implica a restauração da nossa condição de pecadores. E isso é unicamente resultado do amor divino. É unicamente ato de Deus. O amor de Deus não é por uma pessoa somente. O amor é por toda a criação. Esse amor misterioso de Deus ama a mim de maneira particular, porque ama a todos de maneira muito maravilhosa. É a criação toda que está incluída. Oséias 2,18 diz assim: naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. É isso que Deus está planejando para a vida do ser humano na terra. Nós é que estamos nos afastando do cuidado divino. Deus nos chama para uma redenção completa, para a restauração de toda a criação, para que todos e todas, toda a criação, toda a natureza possa viver em paz. A fidelidade divina é resultado desse amor que ele tem por toda a sua criação. É resultado da sua compaixão. E essa ação amorosa e compassiva de Deus proporciona justiça, defesa da dignidade da vida, de todas as formas de vida, de todas as expressões de vida existentes no planeta. Oséias 2, 19 e 20 diz assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Amém? Expressão bonita, não é? Que lindo ouvir o Senhor falar isso conosco. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações, tribulação, aflições, problemas de toda ordem, tormentas, para que possamos compreender melhor o seu amor e seu cuidado com a gente. Acredite nisso. O que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã, que você acha que é muito difícil, pode ter certeza, a única coisa que Deus quer fazer com você é aproveitar essa oportunidade para mostrar o quanto Ele nos ama, quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você. Então, deixe Deus cuidar de você. Descansa no Senhor. Deixa Ele fazer a obra. Ouça o seu conselho amoroso e viva de acordo com a sua vontade. Oséias capítulo 2, verso 23 diz assim: eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Amém? Cuidado amoroso do Pai, mesmo que ele esteja muito chateado com a gente, ele continua dizendo, olha, eu estou trabalhando para ter você aqui do meu lado. Quero você junto comigo. Eu não abro mão de você. Amém? Quarta etapa dessa trajetória. O cuidado divino acontece no tempo, de acordo com a experiência de vida, no curso da vida. É de acordo com a temporalidade. Veja que coisa interessante que Deus diz a esse povo. A maior demonstração do cuidado divino é o modo como ele nos acolhe
mesmo sem a gente merecer, em qualquer situação, em qualquer tempo. Diz a palavra de Deus: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Bem, gente, nós estamos vendo aqui um gesto de amor, porque esse Deus amoroso quer perdoar, quer reconciliação e sempre que for possível, ele vai nos chamar para essa reconciliação. Agora, isso para a nossa realidade, isso leva tempo. Olha, gente, às vezes a gente abre mão de um costume. Algumas pessoas dizem o seguinte: é fácil a gente abandonar o caminho do Senhor, o difícil é voltar. Mas voltar, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja distante, ou tem alguém da sua família que está afastado, voltar é um processo lento que exige tempo, amadurecimento, e o Senhor é quem vai conduzir esse processo. Diz a palavra de Deus: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Vai acontecer. Pode ter certeza que Deus está trabalhando para que, de um modo, durante o tempo dessa vida, visando todo o curso da história, Deus vai trazer cada um, cada uma, para viver debaixo do teu cuidado. Para a gente pensar sobre tudo aquilo que nós falamos hoje durante a nossa aula. A grande lição da vida de Oséias, essa lição dramatizada, essa maneira dele viver o amor divino por gente como a gente, é o seu contraditório casamento. E isso nos lembra uma única grande lição: Deus é fiel. Acredite nisso. Deus é fiel, apesar da gente. Nós é que temos dificuldade com a fidelidade. Deus não. Deus é sempre fiel em qualquer circunstância. O contraste da fidelidade divina diante da nossa infidelidade é a marca do grande conflito vivido pela humanidade. Nós somos infiéis e nós sabemos disso. Nós sabemos que o ser humano não é confiável. O profeta Jeremias dizia: maldito o homem que confia no outro homem. É verdade, mas Deus é fiel. Nós somos falhos, mas Deus nunca falha com a sua fidelidade. Não importa o quanto estejamos afastados de Deus, Ele sempre nos atrai para si. Guarde com você esse versículo tão bonito. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Olha que gesto amoroso, né? Vai ter que ir para o deserto, sim. Vai ter que enfrentar um desertinho aí, por favor, porque nada é tão fácil, nada é tão óbvio, nada é tão simples. Tem luta, tem sofrimento também. A vida é isso. Mas eu vou tratar com carinho. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você com muito amor. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, essa exposição tão agradável da palavra de Deus. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta lição. Muito obrigado pelo teu cuidado e teu amor por todos nós.
e que isso possa ficar gravado no nosso coração. Muito obrigado pela tua fidelidade para conosco e nos dá força, nos enche do teu espírito para que possamos corresponder à fidelidade que o Senhor espera de nós. Amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso ter você aqui conosco, estudando a palavra de Deus. Quero convidar você para continuar com a gente fazendo a jornada de 40 dias de compromisso. Pela manhã estamos falando de fidelidade e à noite estamos falando de compromisso em nossa igreja. Acesse o nosso canal aqui no YouTube e todos os domingos às 18h30 nós temos uma reunião presencial em nosso espaço, onde a gente tem compartilhado reflexões sobre o Sermão do Monte. Jesus chamando seus discípulos a uma vida de compromisso. Deus nos abençoe para isso. E as mensagens são gravadas e colocadas em nosso canal. Eu convido você a nos acompanhar nesta jornada de 40 dias de compromisso. Amém? Deus o abençoe. Um bom domingo na presença de Deus.